4 séculos desenvolveu-se os dois dialetos diferenciados, um no Brasil e outro em Portugal. Nos dialetos norte-americano e nos dialetos inglês-britânico, tivemos mudanças menos significativas. A maioria das diferenças que você encontra no British e no American são principalmente a pronúncia. Mas existem outras diferenças que pode-se encontrar no British e no American são as diferenças de vocabulário, em outros casos diferenças na gramática e na ortografia. No entanto, para alcançar as conclusões mais eficientes e definitivas ocorrerá uma questão mais complexa do que imaginamos. Nós podemos verificar que a própria classificação do americano e britânico não se possui muita precisão. Considere-se que dentro de cada um pode-se identificar dialetos com diferenças quase tão acentuadas quanto as observadas entre eles próprios. Ou seja, teríamos que conceituar British e American mais precisamente, o que certamente excluiria outros dialetos, e o que, por sua vez, comprometeria a validade de tal estudo. Deve-se considerar também que quanto mais formal o estilo da linguagem e mais international o tópico, tanto maior a semelhança entre o British e o American. A título de ilustração apenas, vejamos algumas diferenças nos planos de vocabulário e ortografia. Longe de serem exaustivas, estas listas servem apenas como exemplo das diferenças entre os dialetos norte-americano e britânico. Preste bastante atenção nas figuras e perceba as diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. I like to eat chips. As batatas são de formatos diferentes, porém se diz da mesma forma. I like to eat chips. I live on the first floor. Ao analisar a figura vemos que no inglês americano o primeiro andar é no primeiro andar do prédio, já no inglês britânico o primeiro andar é no segundo andar do prédio. I live on the first floor. I play football. Veja bem a diferença nestes dois esportes. Nos Estados Unidos se diz futebol, conhecido mais como American Football. No inglês britânico futebol é igual a nosso futebol aqui do Brasil, também pode-se dizer soccer. I play football. I went to public school. Nesta figura se destaca a desigualdade social entre as escolas públicas dos Estados Unidos e do Reino Unido. I went to public school. Agora vamos repetir os mesmos exemplos, mas com fotos reais. Tente identificar e relembrar as frases e as palavras que são parecidas. Lembrando que as palavras podem ser parecidas, mas são diferentes em outros aspectos. Preste bastante atenção, as imagens não estarão na mesma sequência, vai anotando em seu caderno. Boa sorte!
Veja a lista que preparamos para vocês sobre as diferenças no vocabulário português, inglês americano e inglês britânico. Para finalizar, veja a lista de diferenças ortográficas entre o inglês americano e o inglês britânico.